Aleluia. Quero agradecer ao Rony ali, a outros irmãos queridos que estiveram conosco, junto com as esposas, com os filhos. Esses amados foram presente de Deus para a gente, na praia, em Vitória, no Espírito Santo. Imagina que combinação, esses homens e mulheres de Deus, em Vitória, no Espírito Santo. Tinha tudo para dar certo, né? Amém? Então Deus fez tudo. Eu trago hoje à noite a palavra de vitória do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Muito obrigado aos queridos irmãos por nos receber. Eu estava em Macaé, compartilhando com os irmãos, e me lembrei que naquele tempo meu, novinho, jovenzinho, estamos no ministério há 40 anos, amém? É uma caminhada grande, né? Amém? 40 anos. E a Sâmia, naquele tempo, liderava um grupo de jovens. E eu, assim, novo convertido, que ela era filha de pastor. E eu estou dizendo de mais de 40 anos, né? E a gente esteve aqui em Cabo Frio. Ela trazendo uma banda. Lembra da banda? A turma mais antiga lembra da banda, né? Dos conjuntos. E eu me lembro que Cabo Frio marcou muito a minha vida e toda essa região. E naquele tempo Deus já nos usou e nos tocou nessa cidade. E é um prazer imenso estar aqui com os irmãos. Outra vez nessa cidade gostosa. Minha esposa já ama bastante Búzios e outros lugares, né? Amém? Mas a gente está aqui hoje à noite por causa de Jesus. Aleluia. E Ele vai nos falar. Vamos abrir a palavra em João, no capítulo 5. A gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 18. E vamos compartilhar um pouco sobre essa questão de Betesda, que é casa ou lugar de misericórdia. Esse texto é um texto muito importante, se quiser colocar as letras maiores, mas os irmãos vão nos acompanhar aqui lendo João, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curada: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda
coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós todos queremos ouvir de Ti. Eu me submeto totalmente a Ti. Me dá uma revelação daquilo que está no Teu coração, para repartir com os meus irmãos. Deus fala conosco. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Tu nos conheces, Senhor, intimamente. Então fala, Pai. Fala segundo aquilo que Tu queres nos transformar e nos curar nessa noite. Nós te clamamos isso, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pois quero dar um abraço gostoso em alguns amigos, conhecidos de alguns anos. A gente chegou agora rapidinho de um tempo gostoso com a igreja de Macaé desde quinta-feira. Mas Deus quer nos falar agora em Cabo Frio. Louvado seja o Senhor. Só para a gente dar uma passada rápida nessa passagem, a palavra mostra aqui que tinha uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. E ele foi para esse lugar chamado Betesda. E a palavra nos fala desse lugar que era tipo um alpendre. E tinha um tipo assim de 5 pavilhões. E é interessante que tinha uma festa, mas Jesus vai para esse lugar, que em hebraico é casa, o lugar de misericórdia. E a Bíblia diz que tinha vários enfermos de muitas doenças, coxos, cegos, paralíticos. E eles notaram que todas as vezes, então, que o anjo movia as águas, era agitada, o primeiro que descia as águas era curado. A palavra não fala sobre cada uma dessas curas, mas a palavra fala sobre a cura de um homem que tinha 38 anos, que estava enfermo. Ele viu esse homem deitado, então ele operou um milagre na vida desse homem. Quero repartir assim a partir da primeira lição que Deus quer nos falar como igreja. Jesus gosta desses lugares, onde tem muita gente doente, enferma. Ele busca esses lugares. E esses lugares, Ele quer operar sempre um milagre. E quando eu meditava nesse texto, Deus nos falava sobre o como que eu tenho que ser esse lugar, essa casa de misericórdia. Jesus não dependia propriamente de uma festa, de um templo, mas Jesus dependia do templo e morada do Espírito Santo, que somos nós. Ele de fato era a presença que ia mudar aquele lugar. O que tinha de melhor naquele lugar é Jesus. Quando nós pensamos sobre essa tarefa que o Senhor deixou para nós, porque a palavra diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O que pode mudar um lugar é alguém cheio do Espírito Santo, é alguém cheio da presença de Deus. Jesus, Ele gosta mesmo desses lugares simples.
E como igreja, nós temos que entender a cada dia que somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por tudo que Deus tem nos dado hoje à noite aqui. Cadeiras, um lugar agradável, temos ali fora estacionamento, todo um suporte aqui, freezer, geladeira, e lindo aqui o louvor, os irmãos adorando a Deus, Deus falando através da adoração. Mas o que transforma esse lugar são as pessoas, amém? São essas pessoas cheias do Espírito Santo que Deus quer usar. Isso é o que Deus quer fazer, é principalmente conosco. E o que acontece nesse lugar? Esse lugar era um lugar que tinha algo sobrenatural, porque a Bíblia diz que esse anjo do Senhor, eu não sei quantos já tiveram uma experiência com um anjo, mas é tremendo quando a gente tem essas experiências sobrenaturais. Quando nós estamos num lugar, então o anjo do Senhor move as águas. O anjo do Senhor está fazendo alguma coisa para cooperar com a obra que Deus está fazendo através de nós. Isso é uma coisa muito tremenda, porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus quer operar em nós e operar com poder, porque como igreja, cada dia que nós entendemos mais isso, que eu sou o templo, Deus vai mudar a cidade, amém? Eu não sei quantos somos aqui, mas se formos 800, imagine os irmãos, 800 pessoas saindo daqui, cheias do Espírito Santo, e cada um como templo e morada do Espírito Santo, Deus nos usando em cada lugar. Daqui a pouquinho nós vamos pegar os nossos carros, pegar os ônibus. Se fosse uma cidade que tivesse metrô, nós teríamos alguns irmãos no metrô, alguns irmãos que vão a pé para casa, e nós vamos ter 800 Jesus andando aí para fora. Que coisa tremenda é a gente achar essa gente toda na terra, porque essa gente pode mudar totalmente a cidade, porque nós estamos cheios de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos igreja, principalmente dentro do contexto em que nós estamos andando, indo para casa, dentro de casa, 43 anos de casado, com a esposa, relacionando, amando, educando os filhos, o vizinho vendo o nosso testemunho. Então Deus quer levantar essa casa e lugar de misericórdia na sua vida, na minha vida. Vai ser muito efetivo o que Deus faz domingo à noite, mas tem que ser efetivo o que Deus faz durante toda a semana, amém? Vai tomando essa carga de Deus para você, para entender que Deus quer usar a sua vida e que Deus quer usar a sua casa. E quando nós estamos cheios de Deus e chegamos num ambiente, e esse ambiente então, nós estamos cobertos pelo Espírito Santo, e o anjo do Senhor pode cooperar com tudo que nós estamos fazendo. Pode voltar só um pouquinho, não passo ainda não. Se nós estamos fazendo essas coisas todas, debaixo da autoridade do Senhor, e Deus está conosco, então Deus vai trabalhar muitas coisas em nós. Mas cada um de nós entendendo, eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui para receber
mas Deus vai me levar para fazer essa obra de Deus, para ser essa casa de Deus, para ser esse lugar onde Deus vai operar toda a sua vontade. A gente pode imaginar a dinâmica que Deus pode dar à igreja, o poder que Deus pode dar à igreja, se eu entendo essas coisas, que eu não venho mais para assistir, mas eu estou aqui para receber e para ser aquilo que Deus quer, e como Deus vai me usar. Imagina os irmãos, quando nós voltarmos domingo, ou na próxima reunião lá nas casas, e a gente testemunhar de como Deus me usou como casa e lugar de misericórdia. A partir da minha própria casa, a partir da minha vida. Às vezes nós queremos um lugar, mas Deus está buscando o lugar, e o lugar sou eu e você, para operar. E onde nós estivermos, Ele vai operar através da nossa vida. O que mudou aquele lugar foi Jesus, porque ele estava cheio do poder de Deus. Eu quero também estar cheio do poder de Deus. A primeira lição que nós queremos aprender nessa palavra: eu sou casa de Deus, e a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Não precisa pôr placa, mas todo mundo vai notar que o que Deus faz comigo através de oração é um milagre, é tremendo. Amém? Deus faz muito através da oração, através de cada um de nós. Então eu quero ser esse homem, essa mulher que Deus usa, para que quando alguém estiver perto de mim, ele está perto de Jesus, e a partir da vida de Deus dentro de mim aconteceu um milagre. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Tem anjos servidores, tem anjos que nos livram de quantas situações, tem esses anjos que operam esses milagres. E é isso que essa palavra diz: naquele lugar grande, naquela varanda, naquele alpendre, tinha 5 alpendres ali, e Deus estava operando milagres. Mas a palavra diz que naquele lugar tinha esse homem então, que estava enfermo há 38 anos. Versículo 6, Jesus vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É muito importante essa pergunta do Senhor, porque algumas vezes nós estamos dentro de todo um processo da igreja, mas nós ainda não fomos curados. Às vezes nós estamos próximos daquilo que Deus quer fazer, mas dependemos de um milagre, precisamos de um milagre. Nós conhecemos alguns irmãos que estão juntos, mas que ainda não foram curados. E quando Jesus faz essa pergunta, aí alguns podem pensar assim: mas que pergunta sem nexo. Se essa pessoa está enferma há 38 anos, é claro que ela quer ser curada. Mas a gente conhece irmãos que estão dentro desse processo da igreja e que não foram curados. A igreja tem que ser uma igreja curada. Toda a igreja tem que ser curada. Quando Jesus pergunta para esse homem o que ele, na realidade, quer, é que esse homem dê uma resposta sincera. Tem muita gente que olha
para muitas coisas, que vê muitas coisas, que participa de muitas coisas, mas é gente que ainda não foi curada. E como igreja, e quando a gente lê sobre o funcionamento do corpo, a gente sabe que Deus quer que todo o corpo seja sarado, curado. Quando a gente abre a palavra aqui em Efésios, no capítulo 4, que nós conhecemos bastante, a Bíblia diz assim: de quem todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então não tem que ter membro do corpo enfermo, mas todos temos que ser curados. Amém? A gente quer receber essa cura do Senhor, essa libertação do Senhor, de situações que alguns nem conhecem. Tem coisas que nós conhecemos, e a gente precisa ser muito específico para Deus, e respondemos para Deus: Senhor, eu quero ser curado, louvado seja o Senhor. Quando Deus vai curando esses membros do corpo, Deus vai trabalhando em cada um de nós, então isso vai trazendo uma novidade de vida para todo o corpo, porque o propósito de Deus é curar a todos nós. Como membro do corpo, a gente não pode aceitar que uma parte do corpo ou algum membro do corpo esteja enferma, porque o propósito de Deus é de fato que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então todos nós somos inteiramente importantes para esse processo da edificação do corpo de Cristo. E é nesse processo que Deus quer operar, levantando toda a igreja para Ele. Isso não é tão tremendo? Quando Deus nos dá essa visão, que a obra não é feita só pelos presbíteros, pelos homens que têm mais carga, mais responsabilidade, mas que de fato a obra é feita por todos os membros do corpo de Cristo, e para isso todos temos que ser curados. Amém? Clama hoje à noite ao Senhor, fala para Deus, aponta exatamente onde temos uma deficiência, uma batalha, uma barreira, uma dificuldade, uma situação de um pecado oculto, alguma coisa que não está muito exposta, mas que eu preciso ser curada, eu preciso ser curado. Nossas famílias, a educação dos nossos filhos, as coisas que nos afetam, as dificuldades que nós temos no trabalho, as situações que nós estamos expostos. Eu sei que eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus quer ser específico com você, porque eu posso falar algumas coisas assim no geral, mas Deus te fala no particular. Amém? Porque o Espírito Santo nos conhece, e o Espírito Santo conhece cada detalhe da nossa vida. E quando Deus nos traz aqui, que nós oramos e nós clamamos ao Senhor e pedimos: Deus fala, então Ele quer responder a nossa oração, Ele quer responder a sua oração, porque Ele fala daquilo que nós necessitamos. Hoje à noite, nessa área específica que Deus quer trabalhar com você,
Eu te peço assim, seja específico com Deus. E diz: Deus, eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Este homem precisava responder para o Senhor: sim, eu quero ser curado. Mas ele disse uma outra coisa aqui no versículo 7, quando a palavra diz: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Sabe uma coisa importante que Deus nos falou nesse versículo 7? Uma primeira lição nesse texto é que Deus quer levantar toda a igreja, que nós temos que ser templo e morada do Espírito Santo, que nós somos a Betesda do Senhor. Alguém encontrou comigo, encontrou com Jesus. Alguém encontrou comigo, vai ter uma experiência com o Senhor. Depois Deus está nos mostrando que a gente tem que ser muito específico sobre a nossa enfermidade. Você quer ser curado? Diga para Deus: sim, disto. Essas coisas me afetam, essas coisas me atrapalham. Mas aí a gente chega no versículo 7, e a palavra nos deixa uma lição muito importante como igreja, que é a questão do relacionamento. Esse homem tinha chegado naquele lugar, estava acontecendo milagres naquele lugar, era uma questão sobrenatural naquele lugar, tinha poder naquele lugar, coxos, cegos, paralíticos estavam sendo curados, mas Jesus vai na situação desse homem, para que a gente possa retirar mais uma lição, e uma lição importante para nós como igreja, que igreja é relacionamento, amém? A igreja é relacionamento, e quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, que nós devíamos ser aquelas pessoas que possam dar espaço para que outros sejam curados. Se eu já experimentei tantas coisas, por que eu vou pular primeiro? Eu vou dar espaço para as pessoas, eu vou ajudá-las. Por isso que é importante o processo todo do discipulado, é importante o processo da formação do caráter, da transformação de vida. Porque quando as pessoas nos conhecerem, elas não vão conhecer só uma reunião, mas elas vão conhecer um relacionamento que nós temos, amém? Como é nossa casa, como nós podemos hospedar as pessoas, como nós podemos servir as pessoas, porque a igreja é serviço, a igreja é amor, a igreja ela vai ter sempre que expressar essas coisas de Deus. E uma das marcas da igreja tem que ser essa ajuda. Nós queremos ajudar sempre alguém. As pessoas têm que estar impactadas com o nosso serviço. A gente não quer ficar só assistindo, mas nós queremos ser parte desse processo que Deus está trabalhando. É muito bom sermos acolhidos hoje à noite aqui, mas a obra que nós fazemos é a partir da nossa vida, a partir da nossa casa. Nós podemos imaginar que multidão nós podemos arrastar para esse lugar, a ponto que nem caibam as pessoas aqui, porque nós temos uma qualidade de vida que Deus se expressa de tal maneira que as pessoas elas ficam convencidas de que Deus existe, exatamente porque nós somos pessoas fortes no relacionamento. É tão importante nós podemos nos conhecer assim intimamente. O Samuel falou de quantos anos que nós nos conhecemos,
E quantos anos, louvado seja o Senhor, Deus tem sustentado as nossas famílias, os nossos filhos. Essa é uma base muito importante para Deus operar, porque a gente não está passando um pela vida dos outros, mas nós somos amigos íntimos, que fazemos a obra de Deus, que levamos as pessoas para casa. E através da minha vida, através da minha casa, Deus começa a levantar a sua igreja. E tudo isso feito em unidade. Tudo isso feito com oração, com palavra. A marca da igreja tem que ser relacionamento. Esse homem disse assim: eu estou com um problema, porque toda vez que o anjo agita a água, outro vai e desce antes de mim. Como seria tremendo se as pessoas todas, os vizinhos, a cidade, nos conhecessem como pessoas que são muito dóceis, muito amáveis, muito generosas, gente muito carinhosa, que abraça, que beija, que dá, que ajuda. Vamos aprender essa lição também desse texto, para a gente fazer igual Deus quer. Igreja é relacionamento, amém? Íntimo. Nós não queremos conhecer os irmãos só pelas costas. Nós não queremos conhecer só a nuca dos irmãos, mas nós queremos conhecer os irmãos de frente, de olhar nos olhos. Nós queremos conhecer a casa deles. Nós queremos frequentar a casa desses irmãos. O cristianismo é algo que quebra a nossa privacidade, porque o lugar mais íntimo é a casa, e nós podemos irmos um para a casa do outro e servirmos uns aos outros nas nossas casas. Esse lugar aqui nos acolhe, mas a obra tem que começar lá em casa, amém? A gente está entendendo isso, que a obra tem que começar lá em casa, e lá em casa que é o meu desafio, porque é lá em casa que eu tenho que amar a minha esposa, é lá em casa que eu tenho que educar os meus filhos, e que os meus vizinhos e os meus amigos vão ver essa obra toda que Deus está fazendo. E não seria tremendo a gente chamar as pessoas lá em casa, e pregar Jesus para essas pessoas, e batizarmos essas pessoas, e no domingo chegarmos aqui, tá bom, hoje teve um batismo, né? A gente pode levar todo mundo para a piscina, e a gente batiza na piscina. Mas se todos fôssemos frutíferos, e essa é a vontade de Deus, porque todo discípulo produz fruto. Então é no relacionamento, é na comunhão, é a partir da minha casa que Deus começa a trabalhar. Onde Deus vai começar a levantar os nossos pastores, os nossos evangelistas, os nossos profetas? Como Deus vai levantar esses homens todos? É a partir da casa, uma casa frutífera, uma casa cheia de Deus. Não precisa levar para a reunião para curar. Deus cura na reunião, mas Deus cura na minha casa, amém? Deus opera a partir da minha vida. Deus me levanta lá em casa, para ser um instrumento de Deus. Então a terceira importante lição desse texto é que eu e você temos que tomar uma posição em casa, para que eu seja frutífico a partir da minha casa, porque esse relacionamento vai começar lá com os meus irmãos, com a minha família, e Deus vai me fazer frutificar a partir da minha casa. Tudo isso envolve que eu possa trazer as pessoas para que elas sejam curadas.
Jesus não dependia propriamente desse anjo, Jesus não dependia propriamente desse lugar, porque Ele cura em qualquer lugar. E Ele falou para esse homem no versículo 8, quando a palavra diz então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Naquele dia era sábado, diz a palavra do Senhor. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu o mesmo que lhe curou e disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia. Sabe uma outra situação que a gente enfrenta, de muita batalha, quando nós queremos viver o cristianismo dentro daquilo que Deus nos chamou para viver, são as regras. Jesus estava quebrando uma regra e curando no sábado. Às vezes nós estamos muito acostumados à religião, e Jesus estava agora diante dessa situação, porque os homens tinham costumes, regras, e não queriam que Ele curasse no sábado. Isso nos faz lembrar lá em Atos, no capítulo 10, versículos 9 a 22, quando a palavra mostra aquela experiência religiosa lá de Pedro. Quando então Deus tem uma tarefa para Pedro, e ele tem uma dificuldade então de obedecer, exatamente porque ele tinha que quebrar uma regra. Amados, tem um versículo em Gálatas, pode passar, meu amado, tem um versículo em Gálatas no capítulo 6, versículos 14 até o versículo 16. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado em mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas sim o ser nova criatura. Qual que é a regra principal, amados? Ser nova criatura. Amém? Então nós temos que ser nova criatura. É isso que Deus está trabalhando conosco. Às vezes o que nós queremos é regra, mas a regra é esta: Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Deus pode quebrar toda a regra, e Ele pode curar no sábado. Tem muitas coisas que nos prendem, porque conceitos, religião, estrutura, e nós ficamos presos a essas coisas, se nós não temos coragem de sairmos de algumas regras. Mas nós temos que entender que de fato o que Deus quer é que sejamos gente nascida de novo. Amém? Tira a malícia do seu coração. Às vezes são coisas pequenas, mas que atrapalham. Nós devíamos ter algumas posições muito firmes a respeito de nós mesmos e não permitirmos que a gente dê lugar ao pecado de maneira nenhuma, mas coisas que algumas vezes elas não parecem tão graves, mas a gente convive com ela. Malícia, julgamento. Quantas vezes nós que fomos libertos do adultério, da fornicação,
do assassinato. Se nós olharmos aqui, quantos testemunhos nós temos de gente que já foi muito ruim. A minha experiência com Deus foi dentro de uma prisão. Eu era drogado, maluco, estava morto, e Deus me ressuscitou. Louvado seja o Senhor. O Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou das drogas, de uma quantidade de coisas ruins. Isso eu sei que aconteceu com muitos de vocês, e quantos testemunhos nós temos aqui, de gente que foi totalmente liberta. Então, a pergunta é, por que manter uma posição de ficar julgando uns aos outros? Não julgais para que não sejais julgados. Está escrito lá a palavra em Efésios, longe de vós toda malícia. Está escrito também que o marido não pode gritar em casa. Longe de vós toda gritaria. Marido tem que ser delicado em casa, amém? Fala baixinho com a esposa. Certamente os maridos já passaram aqui nesse teste. Tenha misericórdia, Jesus. Não passamos. Porque às vezes nós gritamos, mas se fomos libertos de tantos pecados, por que ainda gritamos? Por que ainda damos lugar à ira? Nós devíamos ser bastante ocupados com essas questões que nos atrapalham, porque de fato a regra é essa, é ser nova criatura, é isso que Deus quer de nós. Às vezes nós queremos cumprir uma religião, aqui nós temos cara de santarrões, mas depois quando passa da porta a gente fica bravo. Cuidado, cão bravo. Pode ter uma placa lá, na casa de alguns. O nosso desafio está lá, amados, porque aqui a gente tem um rosto tão angelical, mas depois que a gente vai para casa, a batalha começa, ela é grande, e a gente precisa viver lá. O que a gente faz entre uma e outra reunião é o que define uma quantidade de coisas na nossa vida. Não é na reunião. Pode ser que na reunião você está bonzinho, mas se ocupa com essa regra que é muito maior do ser nova criatura. O que pode mudar a nossa vida é Cristo, não é a regra, não são os conceitos. E algumas vezes nós queremos o conceito, mas nós estamos longe da vida. O que queremos é a vida de Deus. Clama ao Senhor pela vida de Deus, para Deus trabalhar em nós a sua vida, porque é isso que nós queremos. A palavra diz que quem tem o Filho, tem a vida. Amém? Pode passar um outro slide? Não sei se o irmão está olhando para mim. Quem tem o Filho, tem a vida. É muito importante a gente aprender exatamente da vida de Deus, mas para ter a vida de Deus, a gente vai para um outro princípio que é muito importante, que é a santificação. A palavra diz que depois, mais tarde, João 5,14, Jesus encontrou esse homem no templo e disse assim para ele: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amados, Deus começou uma obra em nós, para nos falar exatamente que nós somos essa igreja do Senhor. Você, individualmente, em casa, na rua, no trabalho, na escola. Os jovens vão voltar para a escola, acho que não nesses dias, porque estão de férias. Sofrem uma pressão muito grande.
mas eles têm que dar um testemunho de Deus. Na igreja, a gente vive de uma forma diferente. Se lá eles beijam as meninas, nós não beijamos, porque a gente sabe que Deus quer a nossa santificação. Se lá eles têm alguns costumes que nós não devemos praticar, nós somos firmes, porque nós queremos a santificação. Eu não sei quantos batismos aconteceram hoje, mas a palavra de Deus para nós é: vai e não peques mais. Santificai-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio. A igreja tem que ser santificada pelo Senhor. Ele quer santificar a igreja. E para isso nós temos que ouvir o Espírito Santo e sermos cheios dessa vida de Deus, porque de fato nós queremos essa santificação. Nós não fomos curados, agora nós queremos que Deus continue a obra em nós. Isso vai demandar um preço: quebrantamento, humilhação, confissão. Às vezes nós pensamos que quem está bem com Deus é aquela pessoa que ela tem toda aquela expressão que parece até um santarrão, mas muitas vezes quem está bem com Deus é quem está confessando o seu pecado e se humilhando. Não é que Paulo, como a palavra diz em Gálatas, são versículos que Deus, em Romanos, versículos que Deus vai nos lembrando, no capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Depois, a palavra diz aqui no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, aleluia, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Amém? Nós queremos agora andar em novidade de vida. As pessoas que encontrarem conosco sabem o quanto nós temos compromisso com a santificação, o quanto nós confessamos os nossos pecados, o quanto nós nos humilhamos diante de Deus, o quanto nós queremos servir ao Senhor. Você já experimentou uma vida de santificação e o quanto isso traz edificação para a nossa vida? A gente tem que experimentar, conhecer a Deus a cada dia, através da oração, através da palavra, através da confissão, através da humilhação, para que as pessoas conheçam que Deus está fazendo uma obra em nós. O milagre que Deus operou em nós é muito grande. Eu quero continuar nele, crescendo nele, aprendendo dele. Amém? E o Espírito Santo de Deus trabalhando essas coisas no meu coração. Qual que é a primeira lição? Deus está te chamando para ser templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Qual que é a segunda lição? Quando Deus te perguntar assim, quer ser curado? Você é específico, né? Eu quero ser curado. Deus me cura hoje disso. Deus está nos mostrando. E a gente sabe que tem gente que precisa ser curada hoje, em nome de Jesus. Amém? E Deus tem poder para curar. Qual que é a terceira lição? Igreja é relacionamento. E nós queremos nos relacionar. Nós queremos nos conhecer. Nós queremos ser íntimos uns dos outros.
Às vezes nós não podemos conhecer a irmãzinha que está nessa ponta direita aqui, o último irmão lá daquela ponta esquerda. Mas nós temos que ser íntimos nos nossos grupos de relacionamento e, consequentemente, nós faremos parte uns dos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Qual que é a quarta lição? Não viva só em cima de regras, conceitos, mas nós queremos a vida de Deus. O que nós queremos é viver Jesus. A regra é esta: Cristo em vós, a esperança da glória. Aí a gente vai a esse quinto conceito, essa quinta aplicação importante, que de fato o que Deus está trabalhando em nós é a santificação. Toda a igreja santificada. Os cânticos que nós cantamos, a palavra que nós ouvimos, a oração que nós fazemos, no relacionamento com os irmãos, nós somos puros, nós somos íntegros, nós somos comprometidos. Os maridos pedem perdão às suas esposas, as esposas se submetem aos seus maridos, os filhos são obedientes aos pais, os pais educam os filhos, as famílias são bem edificadas, a igreja é viva, a igreja é santa, a igreja é cheia do Espírito Santo. Então Deus quer a santificação da igreja. E a gente vai à última lição importantíssima do texto, que a palavra diz assim, versículo 16, os judeus, até 18, perseguiam a Jesus, porque faziam essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando nós começamos a viver essas coisas, nós temos que nos acostumar com a perseguição. Algumas coisas que você não entende, porque sua vida mudou, você parou de ser mentiroso, passou a pagar tudo que você comprou, tirou seu nome do SPC, sua vida mudou totalmente. Você empenha a palavra e você cumpre. Você, como marido, cuida da sua esposa, passa a levar até flores. Conheci uma esposa que ficou preocupada, meu marido nunca me deu flores, está chegando com flores. Ele tinha convertido. Ela começou a ficar em dúvida dele. Continua sendo aquele homem? Só que estava um homem romântico, carinhoso, agora. Mas quando nós fazemos essas coisas, é possível que se levante uma perseguição. Jesus fez tudo certinho e foi perseguido. A religião matou Jesus. A religião se levantou contra o Senhor. Então, a gente sabe que fazendo o bem, por isso que a palavra, ela fala sobre a importância da gente não cansar de fazer o bem. Não cansar de fazer o bem. Tem gente que fica cansada, faz o bem, e as pessoas só devolvem o mal. Mas a perseguição faz parte do processo. Bem-aventurados sois quando nós somos perseguidos e mentindo, eles disserem todo mal contra nós. Isso faz parte da bem-aventurança. As pessoas querem matar esses homens que fazem o bem. Nós vivemos dias que são muito conturbados, conflitantes, confusos.
O que as pessoas querem? Tirar esses homens da terra, acabar com esses homens da terra. Então a perseguição faz parte do pacote. E às vezes nós queremos colocar uma data para parar a perseguição. A gente não pode colocar data para isso. Deus, Ele quer ver a nossa disposição de sofrer. Olha, quando está escrito aqui em Colossenses no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, no versículo 24, olha o que a palavra diz aqui: agora, pois, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Quando a gente vive o evangelho à luz da palavra, a gente vai passar por essas coisas. O que o Espírito Santo de Deus está me dizendo, que Ele está falando para você algumas coisas, que algumas vezes você não entende o processo. Deus está no processo. Os irmãos lembram que naquela tempestade toda, que a palavra fala de Marcos, no capítulo 5, capítulo 4, versículos 35 até 41, a Bíblia diz que tinha uma tempestade, tinha ondas batendo naquele barco, e Jesus estava descansando, dormindo no barco. Deus está conosco, amém? Então qualquer tipo de perseguição, qualquer situação que você está passando, entenda que Deus está com você. E quantas vezes Ele quer que nós frutifiquemos em situações de oposição. Deixa o Espírito Santo de Deus te falar, deixa Deus ministrar o seu coração, exatamente nessas áreas que você é perseguido e você não entende. Às vezes no trabalho você dá tudo, você é melhor e tem que ser o melhor, é a Bíblia que diz que você tem que ser o melhor. Você faz para a glória de Deus, faz de todo o seu coração, faz como se fosse a última vez, faz com esmero, é tudo isso que a Bíblia ensina. Mas de repente, o seu patrão, ele elogia mais o outro do que você. A gente não quer ser aplaudido na terra, podemos até ser, mas nós queremos é a glória de Deus, amém? E quando a gente passa por essas coisas, a gente entende, porque nós seremos perseguidos. E resta a cada um de nós passarmos por essas aflições. Nós temos que entender o seguinte: eles não conseguem, mas nós conseguimos por amor a Deus, porque nós conhecemos a Deus. Eles não conhecem a Deus. Então somos nós que temos que sofrer perseguições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então a perseguição faz parte desse pacote para te santificar, para te quebrantar, para Deus te levantar para um relacionamento mais estreito, mais íntimo com Ele, com os irmãos, para você dar testemunho de quem Deus é na sua vida. Então o que nós precisamos é desse milagre de Betesda. Toda essa palavra que Deus está nos dando é para dizer que eu tenho que fazer parte desse milagre. E esse milagre de Betesda é móvel. Daqui a alguns minutos, 800 pessoas vão sair para alguns lugares. E nós estamos empenhados no que Deus quer. Agora, para voltar para casa, para dar testemunho em casa, para vivermos essa noite com Deus, para amanhã estarmos cheios de Deus. Amanhã é segunda-feira brava, difícil. E vem a semana, e nós vamos ter que vencer essas batalhas todas, para nos encontrarmos outra vez, cheios do Espírito Santo, para que Deus trabalhe essas coisas em nós.
Então, o que nós queremos é aplicar essas lições às nossas vidas. Nesses anos todos, Deus tem nos dado graça de servi-lo, de chorar muito com Ele, de orar, de passarmos por muitas situações. Daquele homem morto da prisão, Deus já nos levou a mais de 80 países, e lugares dificílimos, lugares que meus filhos choravam, dizendo: papai, não vai para o Afeganistão, você vai morrer. Entrei algumas vezes no Afeganistão e saí, com milagres de Deus. Entramos no Iraque e saímos, com milagres de Deus. Entramos em Cuba e saímos, com milagres de Deus. No Nepal, em outros países fechados, na Nigéria, em tantos países extremamente difíceis. Mas se Deus manda, Ele tem poder para te levar, te trazer de volta. Amém? Ele tem poder para te usar. Ele tem poder para fazer a obra que Ele quer com você. Mas nós queremos ouvir Deus e fazer a vontade de Deus. A terra necessita desses homens. E você tem que ser levantado para aquilo que Deus quer. Estou voltando agora da Itália. Quantas necessidades na Itália. Aí a gente pensa assim: Itália é país de primeiro mundo. Como Deus precisa levantar homens na Itália, em vários países da Europa. Eu tenho que me colocar hoje na brecha, para dizer: Senhor, eu quero ser esse instrumento Teu. Eu quero ser uma resposta dessa palavra. Eu quero que Tu faça a Tua vontade através da minha vida. Senhor, transforma esses cânticos em vida, em palavra, em prática, em experiência, a partir da minha casa. Começa comigo, hoje à noite, fala com Deus, começa comigo. Eu quero, Senhor, começa essa obra comigo. Podemos chegar ao último slide, então, e terminar. Eu quero orar com os irmãos. Hoje à noite nós queremos um milagre, amém? Eu quero que você clame ao Senhor e seja específico com Deus, dizendo: Senhor, é isso que eu quero hoje na minha vida. Sabe como Deus me alcançou? Foi ouvindo palavras assim, e eu disse: Deus, eu quero ser a resposta dessa palavra. Hoje eu quero te pedir, seja a resposta dessa palavra. Parece que os jovens estão vindo de um retiro de jovens, e que Deus fez muitas coisas. Seja a resposta dessa palavra. Deus quer que você seja a resposta dessa palavra. E Deus é um Deus poderoso para operar milagres, e para destruir essas fortalezas todas, todo mundo espiritual que se levanta contra nós. Deus quer operar o seu milagre em nós. Nós queremos orar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor que tudo aquilo que Deus falou conosco, tudo aquilo que o Espírito Santo foi tão específico com a minha vida, eu quero orar por você. Se é uma situação de cura, Deus quer te curar. E às vezes nós pensamos assim: a cura é de uma situação física. Não, a cura muitas vezes é espiritual, porque algumas vezes a nossa dificuldade é emocional, a nossa dificuldade é que tem pecado oculto, a nossa dificuldade é porque tem alguma coisa que eu preciso hoje entregar para Deus, porque eu quero me santificar, eu quero ser o templo e a morada do Espírito Santo. Eu quero que Deus faça essas coisas hoje comigo. Eu quero me dar para cuidar uns dos outros. Por que que algumas casas são tão abertas e a minha é tão fechada? Por que alguns ajudam tanto e outros quase não ajudam, só participam das reuniões? Deus quer nos falar mais, para nos levantar todos como igreja, porque se nós formos levantados como igreja, nós vamos abalar essa cidade. Amém? Você aceita esse desafio? Amém?
Você quer que Deus faça isso com você? Você crê que Deus pode te levantar? Você crê que Deus está aqui para cumprir essa palavra hoje na sua vida? Deus quer que você seja a resposta dele hoje. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Se Deus te falou alguma coisa específica nessa palavra, pode se colocar de pé. Aqueles que ouviram alguma coisa específica para o seu coração, de como Deus quer te usar, de como Deus quer usar a sua casa, de como Deus quer trabalhar essa paixão no seu coração. Amados, Deus quer levantar cada um de nós nesse milagre, e que seja hoje uma paixão. Nós temos que ser movidos por essa paixão ao Senhor. Coloca diante do Senhor: Senhor, eu quero a minha casa te servindo, eu quero que pessoas sejam curadas na minha casa, Senhor, eu quero que pessoas sejam abençoadas na minha casa, relacionamento, comunhão, minha casa tem que ser cheia de vida. Senhor, quebra as regras, os conceitos religiosos do meu coração, tira a religião, clama ao Senhor por um milagre, porque às vezes nós temos uma experiência tão tremenda, e a religião nos estraga, mas a gente não quer mais a religião que estraga, nós queremos que Deus faça uma obra em nós, mas para isso nós queremos a santificação, para isso nós queremos suportar a perseguição, toda a perseguição. Se mamãe e papai não te entende, se o professor não te entende, se o cara do trabalho não te entende, se o seu vizinho não te entende, em nome de Jesus Cristo, toma ações agora, em nome de Jesus, que vai mudar a vida dessas pessoas, pelo poder do Espírito Santo, através da sua vida. Pode orar ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, para que Deus possa operar esse milagre, em nós, mas seja bem específico, seja bem direto, diz para Deus: se tem rebeldia, Senhor, me perdoa pela rebeldia, se tem resistência no seu coração, tira a resistência. Deus está nos mostrando algumas pessoas que Ele quer quebrantar profundamente, e Ele já está fazendo isso em algumas pessoas. Dá lugar ao Espírito Santo, deixa Ele continuar essa obra. Tem momentos que a gente quer viver com Deus, que a gente fala: Deus, esse momento não pode parar, hoje Tu falaste para mim, e Deus me trouxe aqui para falar para você, para falar ao seu espírito, para falar ao seu coração, para tocar na sua vida, e nós queremos tocar hoje, no nome de Jesus Cristo, porque Deus tem poder para tocar em você. Vai orando ao Senhor. Deus está nos falando algo também. Você pode sair do seu lugar e orar com alguém. Se você quer orar com alguém, saia do seu lugar para orar especificamente. Eu quero orar com todos vocês, mas Deus está me dando uma direção aqui, que é o corpo que cura o corpo. Eu não consigo tocar em todas as pessoas, mas como corpo de Cristo, nós conseguimos tocar uns nos outros. Se você quer tocar em alguém que está do seu lado, toca agora, para a gente começar a orar juntos. É a cura do corpo, toca, abrace aí seu irmão, começa a orar com ele. Nós vamos pedir ao Senhor para operar esse milagre. Toda a igreja orando uns pelos outros, abraçando uns aos outros, cobrindo uns aos outros, clamando ao Senhor. Deus opera esse milagre. Hoje é dia de um milagre na vida da igreja, da santificação na igreja. A palavra diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Dá lugar ao Espírito Santo. Pede perdão ao seu marido. Esposo, peça perdão à sua esposa. É a santificação, é a confissão, é a humilhação, é falar: Deus, eu quero algo novo, eu quero a vida de Deus,
Eu quero o poder do Espírito Santo. Deus quer renovar pessoas hoje à noite aqui também. Os dons espirituais, o poder do Espírito Santo. Minha casa, Senhor, minha casa. Eu quero minha casa cheia de Deus. Eu quero minha vida cheia do Espírito Santo. Eu quero um milagre, Pai. Você pode ter experiência com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Eu vi alguns anjos, e Deus liberou anjos já na minha vida para operar milagres em situações que eu precisava de uma operação de milagres. Aleluia, Espírito Santo. Quanto mais você se aprofundar em Deus, mais Deus vai atender a sua oração. Quanto mais você entrar em Deus, mais Deus fará o que está no seu coração. É obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo para santificar a igreja, para levantar a igreja, para levantar sua casa, para levantar sua família. Pede perdão. O Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Depois dessa oração, peça perdão, se humilha, procura a pessoa, seja específico na área que Deus quer a sua santificação. Quebra os conceitos, quebra a religião, quebra o julgamento, a crítica, tira a crítica do seu coração. Olha para o seu irmão com humildade. Cada um de nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Deus tem levantado esses irmãos para entregar algo do Senhor na nossa vida. Eu quero ser pastoreado, não somente pelos pastores, mas eu quero ser pastoreado pelos meus irmãos, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. É o corpo levantando, é a igreja se levantando, é a igreja edificando a igreja. É a cura que Deus quer operar em nós. Tem cura das enfermidades, mas tem cura de algumas questões interiores, e são essas curas que nós queremos receber da parte de Deus. Vai orando, e eu quero orar com você. Paizinho, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela revelação da tua vida, Pai. Enche, enche, enche de glória a igreja, Pai. Dá lugar ao Espírito Santo agora. Pai, quebra as barreiras, quebra as cadeias. Eu expulso toda a enfermidade espiritual, física, emocional. Levanta a tua igreja como corpo, casa de Deus, Betesda, lugar de misericórdia. Levanta a tua igreja, Senhor, com poder, para que homens e mulheres sejam curadas, saradas. Anjo do Senhor, agitando as águas, fazendo uma operação de milagres. Senhor, tu tens poder para operar de tal maneira, Senhor, que a gente não precisa, Senhor, de nenhuma regra, conceito religioso. Faz coisas diferentes, Senhor, na igreja. Quebra, Senhor, toda a religiosidade, Pai. Santifica a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Que possamos entender a perseguição, a batalha, a luta espiritual, Senhor. Hoje abre os nossos olhos, Senhor. As irmãzinhas que estão passando batalha em casa com seus maridos, os maridos que não estão assumindo o governo de suas casas, levanta esses homens com autoridade. Deus, levanta os pais, levanta os filhos, Pai. Levanta a igreja, Senhor.
Eu te clamo que a cidade de Cabo Frio seja abalada pela tua igreja. Como diz a tua palavra, chegar até nós aqueles que transtornaram a cidade. Opera milagres hoje aqui, Pai. Eu repreendo a Satanás, toda potestade, sai em nome de Jesus Cristo. Toda armadilha contra a igreja, sai em nome de Jesus Cristo. Eu levanto os fracos, os enfermos, os doentes, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Levanta os abatidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Completa uma obra, Pai. Faz um milagre em nós, Senhor. Nós cremos nesse milagre, Pai. Cremos nesse milagre, Pai. Obrigado pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da tua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca em toda a igreja. Toca, 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 Espírito Santo de Deus. Queremos entrar em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, penetrar profundamente onde Tu queres, Pai. Nós Te louvamos pela Tua vida dentro de nós, Pai, no nome de Jesus Cristo.